Alô, amigos, aquele abraço. Estamos juntos em mais uma Reda Pra Cá. Ricardo Ribeiro e eu. Tudo bem, Richard? Tudo bem, PC? Temos uma convidada especial hoje? Especialíssima, né? Deixa eu só agradecer antes nossos parceiros comerciais. Com certeza. Aqui, o Sindicato de Comércio, que está sempre com a gente aqui, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes Similares de Juiz de Fora e também o Sinteac, são 4 sindicatos bem atuantes aqui em Juiz de Fora. E, claro, a você em especial, que está sempre aqui no Arreda Pra Cá, toda semana, acompanhando o nosso programa aqui comigo e com o Paulo César. Bom, a nossa convidada, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas veio cedo para Juiz de Fora. Aqui fez Granbury, depois Universidade Federal de Juiz de Fora e em seguida formou-se na UF, Universidade Federal de Fluminense, no Rio de Janeiro, em comunicação. Mas aqui mesmo ela trabalhou em rádio, na antiga Rádio Nova Cidade. Já era elétrica naquele tempo. A nossa convidada especial é Ana Paula Araújo. Tudo bem, Ana? Oi, PC, Ricardo, que prazer estar aqui com vocês. Nossa, que nostalgia agora tá me dando de encontrar vocês, de lembrar das histórias todas. Vamos lembrar mais aqui no nosso papo. É um prazer. E é até interessante que as pessoas que conheceram um pouco mais da Ana Paula e sua relação com Juiz de Fora, né, Ana Paula? Morei aqui bastante, fui criada aqui, né? Eu vim pra cá bebezinha, 2 anos de idade, e só saí daqui quando eu fui terminar a faculdade no Rio e fazer estágio na Rádio Globo, e daí fiquei por lá. Mas até os 18 anos de idade eu morei aqui. Então toda a minha infância, adolescência, Universidade Federal, Granbury, tudo foi vivido aqui. Inclusive o início da fase profissional, né, da sua brilhante carreira. Sim, eu comecei em rádio. Comecei trabalhando aqui em rádio, a Rádio Nova Cidade, e lá fiz de tudo, né? Aquela coisa que você está começando, faz de tudo. E trabalhei também na Rádio FM, na AM, ia às vezes para a rua, fazer coberturas, e aprendendo a se virar desde cedo. A rádio é uma grande escola, né? Isso eu levei comigo para sempre. O Fabiano, que trabalha conosco aqui no estúdio, ele estava lembrando, você participou daquela cobertura do sequestro do Coronel Edgar na Rua das Margaridas, né? Nossa, e foram tantos... E esse sequestro, eu já estava trabalhando no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Só que quando tinha algum assunto aqui em Juiz de Fora, sempre me mandava. Então, quando o Itamar Franco era presidente, era eu que vinha para cobrir. Verdade. E quando teve esse sequestro, eu lembro de vir para cá, que tinha muito, né? Era uma época que tinha esses plantões de sequestro, porque eram vários casos que aconteciam, no Rio principalmente, mas teve esse caso aqui. E ficava aquele plantão, a gente da imprensa ali plantado na porta o tempo todo, esperando ter alguma notícia. Ô, Ana, agora vamos falar da sua carreira primeiro. Você foi para o Rio de Janeiro, TV, rádio, enfim, uma carreira promissora. Mas você podia imaginar que seria escritora também? Olha, isso foi uma surpresa até para mim, viu? Porque mesmo quando eu trabalhando como repórter de rua, você tem que escrever seus textos, né? Você vai para a rua, apura aquela reportagem, volta e você escreve o seu texto. E para mim sempre a parte mais sofrida, a parte de escrever. Eu sempre gostei muito mais de entrar ao vivo, acho que muito como herança do rádio também. Sim, o rádio então é a parte de sentar e escrever, eu sempre achava que não estava bom, aí apaga, aí faz tudo de novo. E de repente eu tô aí com 2 livros, muito mais pelos assuntos, pelo que eu queria falar, do que pelo escrever em si, que continua sendo muito sofrido. É a missão mais dura. Sim. Porque para fazer os meus livros eu vou entrevisto muita gente, eu apuro muita informação, penso muito no caminho que eu quero seguir no livro. A hora de sentar para escrever é a mais dura. E como é que você consegue encontrar tempo para isso? Nós íamos perguntar agora. Como é que concilia? Eu também não sei. Eu também não sei. Olha, eu voltei a correr, fiz uma meia maratona agora em agosto. Toco piano, continuo tocando piano, que eu tocava aqui em Juiz de Fora, estudei no conservatório aqui, me formei aqui no conservatório, e faço meu trabalho no jornal e escrevo livro também. Pois é, mas a produção do primeiro livro, O Abuso, que é assim, é um documentário, né, a cultura do estupro no Brasil. Você percorreu o território nacional todo, fez mais de 400 entrevistas. Como foi aquele processo? Porque você tinha que conciliar também com a atividade na TV. Sim, foi bem difícil, assim, muito fim de semana, viagens de fim de semana, o pedaço das férias, feriados, aproveitava, e o famoso bate e volta. Quando era entrevista em São Paulo, por exemplo, o jornal de manhã cedo, dava para eu sair depois do jornal, ir para São Paulo, ainda ter uma tarde lá e voltar. Fiz isso também em Curitiba, fiz isso quando eu fui para Porto Alegre, mas sempre com aquela tensão. Porto Alegre, então, porque você tem aquele último voo para pegar, porque eu tenho que estar no dia seguinte de manhã cedinho para fazer o jornal. Não tem voo de manhã cedo que eu consiga chegar a tempo. Eu tenho que estar 6 horas da manhã lá no trabalho, pronta para entrar no ar se for preciso. Então era muito, muito isso. Depois, no segundo livro, como a gente já tinha passado pela pandemia, eu acabei entrando muito nessa fórmula das entrevistas online, por telefone,
que dá para adiantar bastante coisa. Mas tem coisas que ainda assim, por exemplo, esse segundo livro é sobre violência doméstica. Para você entrevistar pessoas que passaram por isso, é muito fundamental estar perto, sabe? Então, eu ainda fiz algumas viagens, sim, para poder me encontrar pessoalmente com alguns entrevistados, especialmente algumas entrevistadas, nos casos mais necessários. E porque também é importante, né? Você ir e ver um pouco sentir um pouco do ambiente daquela pessoa. Por exemplo, uma das entrevistas que eu fiz, um dos capítulos, conta a história da Elisa Samúdio. Aí eu fui até Campo Grande, onde a mãe dela, na época, estava morando com o filho, o Bruninho, né? Sim. Que é goleiro, enfim. E numa grande ironia, né, da coisa toda. Então, fui para lá, passei lá o dia inteiro para acompanhar a rotina deles. Então, fui medindo isso um pouco. E aí a gente vai conciliando, arrumando tempo e vai fazendo. Acho que a motivação com a vontade de fazer acontecer acaba dando mais força para achar tempo. Mas a Ana Paula escritora, ela surgiu por iniciativa de alguém, um incentivo de alguém, ou foi algum tema, algum fato que te chamou muita atenção? Olha, eu tenho um grande amigo, o Marcos, que sempre falava assim para mim, ele é agente de talentos, e ele sempre falava, você é jornalista tem que ter livro, você precisa ter um livro. E um dia ele marcou uma conversa com o diretor da Globo Livros, para conversar, enfim. Ele falou, olha, escreve o que você quiser, o que você quer falar. E na época estava aquela campanha do meu primeiro assédio, em que as pessoas estavam indo para a internet denunciar com a hashtag meu primeiro assédio, foi logo depois veio o Me Too, foi na mesma época. E eu falei, olha, isso é um assunto que eu posso escrever, porque eu posso escrever como jornalista, eu posso fazer um grande livro, reportagem, ouvir as pessoas, e como mulher, eu também são questões que permeiam a minha vida também. E ainda mais sendo mãe de menina, né? Na época, quando eu comecei a pesquisar para o primeiro livro, a minha filha tinha 10 anos de idade. Que é um momento que começa a bater muito essa preocupação de o que vai ser dos riscos, dos desafios que uma adolescente já começa a enfrentar, né? De assédio e de machismo, enfim, de ser diminuída, de 500 coisas que acontecem que nós todas mulheres sabemos. Tenho certeza que as que estão ouvindo aqui estão fazendo assim com a cabeça, porque sempre todo mundo se enxerga um pouco nessas dificuldades que a mulher especialmente tem. Então, a partir daí, eu comecei a ter motivação para falar desse assunto. Tenho um retorno muito grande desse trabalho, porque são assuntos que quanto mais a gente fala, mais as mulheres se libertam, sabe? Quando eu comecei a escrever, principalmente o meu primeiro livro, que eu achei que era muito mais pesado, sobre violência sexual, eu achei que fosse ser uma coisa que ia fazer muito mal para as pessoas que fossem ler, porque é um assunto pesado. E foi o contrário, as vítimas de violência sexual que leram o meu livro, o retorno que eu tenho é delas virem dizer, olha, obrigada, lavou minha alma, vi que eu não estou sozinha, vi que não é só comigo, vi que eu não sou culpada, que não é a minha responsabilidade o que aconteceu, vi que eu não preciso deixar isso que aconteceu definir a minha vida inteira. Então, acho que o livro entra muito nessa questão de falar sobre o assunto, das pessoas lerem sobre o assunto, se identificarem e conseguirem, a partir dali, se libertar um pouco de alguns conceitos que ainda aprisionam muito a quem é vítima de violência sexual ou de violência doméstica também. Pois é, Ana, você começou com abuso e agora está em agressão. Mas o seu segundo livro. A gente percebe que o Brasil tem muitas leis sobre as mulheres, mas a maioria das leis, elas estão em condições desfavoráveis. Então nós temos a Lei Maria da Penha, mas ainda não mudou absolutamente, dado uma realidade que a gente tem, especialmente no interior. Sim. Agora, você trabalhando nessa pauta, você é jornalista, como você optou? Você optou por essa trilha, assim, agressão, abuso, violência doméstica? Isso, resolvi falar desses assuntos que eu acho que estão muito mais presentes no dia a dia da vida da mulher, sabe? Só um parênteses, assim, eu não sou uma pessoa muito pessimista, apesar de tudo isso que eu vejo e ouço me levar a ter um certo pessimismo, mas quando você fala que nada mudou, eu discordo um pouco, PC. À vontade. Eu acho que mudou bastante, porque a Lei Maria da Penha é de fato um marco. Não resolveu tudo, isso eu concordo. Tanto a gente vê, né, os números, os casos que se repetem, mas a Lei Maria da Penha, primeiro, fez o assunto sair debaixo do tapete, porque ainda era aquela coisa de briga de marido e mulher, não se mexe a colher e ninguém fala nada e fica muito aquele tabu. Hoje em dia, não. Eu vejo que as pessoas já falam mais, já identificam mais esse assunto. Você tem as medidas protetivas, que são de um grande avanço.
Tem casos, sim, de mulheres que são assassinadas e que tinham uma medida protetiva. Mas a grande maioria dos assassinatos de mulheres são de mulheres que não tinham medida protetiva, que estavam naquele momento difícil de terminar um relacionamento abusivo e com agressão enfim, não procuraram uma ajuda. Então, a medida protetiva é, sim, um avanço, consegue salvar muitas vidas. O que eu acho que falta é mudar essa cultura que naturaliza a violência contra a mulher. A gente ainda tem muito isso, até, né, dentro de casa, de meninos que podem tudo e meninas que não podem nada, e só as meninas que têm que ajudar nas tarefas domésticas. Solta o bode e prende as cabritas. Exatamente, né? exatamente. Ainda tem essa criação muito desigual. Então, tem uma parte educativa que está prevista na lei também, inclusive, que eu acho que ainda falta avançar muito e que todo mundo tem um pouquinho para fazer nisso, sabe? Acho que todos nós temos que nos policiar, porque no fim das contas, não é só porque nós mulheres temos que ter uma vida em paz, e claro, e temos, né, e merecemos e precisamos, mas a sociedade como um todo ganha muito se a gente tiver o mínimo de segurança e de liberdade para todas nós. E aquela expressão mulher de malandro me incomoda muito, sabe? Me incomoda demais também. Porque, veja, é sempre uma cobrança em cima da mulher, né? Cadê o malandro? Ninguém fala dele, né? Mas ela joga a culpa em cima da mulher. Ela é que é a culpada porque ela não sai daquele relacionamento. O culpado é quem está agredindo. A mulher, às vezes, não sai desse relacionamento, muitas vezes tem uma dependência financeira ali, não tem para onde ir, não tem como se sustentar, como sustentar seus filhos. Tem uma dependência emocional enorme, acha que vai conseguir mudar aquele homem, acredita que aquilo vai melhorar. Inclusive, isso é muito comum, né? O famoso ciclo da lua de mel. Tem a agressão, aí depois vem pedido de desculpas, promessas que vai tudo bem, vai tudo melhorar, e aquele homem volta a ser incrível, até que depois vem a outra agressão e aquilo piora. As mulheres ainda são criadas para acreditar, para achar que elas vão conseguir mudar aquele homem, que é o papel delas, manter aquela família unida, manter aquele casamento, que elas têm mais valor se estiverem dentro de um casamento. Isso vai fazendo com que muitas mulheres fiquem naquela situação. E eu compartilho com você desse incômodo, porque falta a gente olhar para o agressor. Né? Quando a gente fala assim, há tantas mulheres que são agredidas, são tantos homens que estão agredindo mulheres, porque na sua grande maioria são os companheiros, é namorado, marido, ex-marido, pessoas com quem elas tinham um vínculo de afeto e que vira essa violência toda. E a gente não questiona esse outro lado, né? Eu sempre escuto quando eu vejo um caso assim de violência, mas por que é que ela continua nesse relacionamento? A pergunta tem que ser, por que é que esse homem agride essa mulher? O foco tem que ir para cima dos homens, dos agressores. Você está com duas pautas aí, a agressão e também o estupro. Sim. E quase em todos eles, a gênese é quase dentro de casa. De pessoas que ela acredita que são de confiança. Sim. Você sabe que quando eu comecei a fazer o primeiro livro, eu ia falar só sobre casos de violência sexual contra mulheres. Quando eu fui ver os dados, eu falei, não, eu vou ter que falar sobre criança, porque a grande maioria das vítimas é criança e é adolescente. E os casos acontecem dentro de casa. É pai, é padrasto, vizinho, amigo da família. E a criança fica numa situação muito delicada, porque dentro de casa, que é o lugar que ela deveria se sentir mais protegida, mais acolhida, muitas vezes há uma permissividade naquilo, de pessoas que percebem, que sabem, e fingem que não sabem, ou que não querem acreditar na criança, ou a criança não tem coragem de falar. Enfim, é muito cruel, é muito cruel. E no caso da violência doméstica, a mesma coisa também. É dentro de casa, é aquele lugar que é o lugar sagrado, né? O lugar onde a gente deveria, todos nós, ter um momento de mais paz, de maior segurança, é onde esses crimes acontecem, principalmente. E tem um viés social também, né, Ana? A gente pensa assim, a imagem, isso é só acontece na periferia. De jeito nenhum. No andar de cima também acontece muito. Demais. E em boa parte essas mulheres não denunciam. Não denunciam porque tem mais um constrangimento de denunciar, de entrar numa delegacia de polícia e acabam não denunciando. Mas, olha, infelizmente, esse é o tipo de crime que acontece em todas as classes sociais e é muito... eu observo muito isso. Quando uma mulher tem um nível de social, econômico mais alto, ela tem mais esses constrangimentos. Ela poderia sair de um relacionamento por questões financeiras e ela mesmo assim tem uma dependência emocional e ela não consegue. Então é muito cruel. Mesmo mulheres muito instruídas sobre violência contra a mulher, eu converso no segundo livro com uma mulher que é psiquiatra, e ela atendia, inclusive, mulheres que sofriam violência doméstica. E ela demorou anos para perceber que ela estava sofrendo uma violência absurda dentro de casa, porque tem isso, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente lembra muito da violência física.
Mas não é só a violência física, inclusive por lei. A violência psicológica é extremamente comum, que é aquele homem que diminui a mulher, que quer controlá-la o tempo todo, o que ela está fazendo, com quem que ela está, que isola ela dos amigos, da família. Essa mulher, essa psiquiatra, ela sofria de uma violência patrimonial absurda. Ele ficava com todo o dinheiro dela, os dois trabalhavam, mas ele sempre dizia que precisava do dinheiro dela, obrigava ela a fazer empréstimos no nome dela para passar o dinheiro todo para ele, um dinheiro que ela nunca mais viu a cor. Enfim, eles se separaram, ela está com uma dívida enorme, tentando pagar, lutando lá para criar 2 filhos. E ela demorou muito para perceber. Ela achava que era o papel dela como mulher ajudar aquele homem, que o que era dela também era dele. Ela custou para perceber o quanto ele estava praticamente roubando tudo dela e deixando ela totalmente desestruturada financeiramente. Nesse período entre os 2 livros, relatos, histórias contadas, qual aquela que mais te impressionou, aquela que mais te deixou impactada? Ai, não tem isso, Ricardo. São todas, sabe? São várias. Cada vez que me fazem essa pergunta, me vem uma história na cabeça. Vou citar uma que me deixa bastante impactada, porque eu me vejo muito ali. Tanto que até um capítulo, que, se eu não me engano, o título é assim, Podia Ser Eu, sabe? Podia Ser Comigo. Que era uma juíza no Rio de Janeiro, foi um caso que foi bastante noticiado, que ela foi assassinada na véspera de Natal pelo ex-marido, no momento que ela foi entregar as 3 filhas para passarem o Natal com o pai. Ele esfaqueou essa mulher na frente das 3 filhas. E as imagens da câmera de segurança flagraram esse crime absurdo. E era uma situação que ela, assim, morava no Rio de Janeiro também, também juíza bem-sucedida, tinha um nível de escolaridade alto. As filhas estudavam numa escola mais ou menos parecida com a escola que a minha filha estudava. Enfim, eu vi ali que poderíamos ter sido amigas, sabe? Nós tínhamos, na verdade, até algumas amigas em comum. Eu não cheguei a conhecê-la, mas a gente estava assim, a uma pessoa de distância uma da outra. E ela tinha mais ou menos um padrão de vida parecido com o meu. Também uma pessoa de Niterói, que tinha estudado bastante e fez concurso, batalhou muito pela carreira dela, construiu uma carreira muito bem-sucedida. E eu me identifiquei muito ali com a história dela. Se eu não me engano, você falou disso no noticiário. E eu noticiei esse caso. Eu noticiei esse caso. Muito, muito triste essa história. Essa é uma história que faz ver como que a violência está muito perto da gente. A gente, olhando de fora, a gente acha que não, né? Mas comigo não aconteceria. Imagina, comigo na primeira vez eu já ia... Agora, esse homem, por exemplo, ele nunca tinha batido nela. O que ele fazia era violência psicológica. Ele quebrava coisas dentro de casa, gritava, xingava, fazia com que ela ficou isolada da família, ela já não ia mais encontrar a família porque ele estava sempre de cara feia. Então ele foi isolando essa mulher até que cometeu esse crime absurdo depois que ela conseguiu finalmente dar um basta. E na semana passada nós conversamos aqui com a Daniela Arbex, que ganhou até um prêmio agora, né, com o livro dos Garotos do Ninho. E a gente falava exatamente sobre isso. Coincidentemente, foi numa semana seguinte ou dias depois em que a Justiça absolveu, né, os acusados daquele episódio, daquele acidente, daquela tragédia, melhor dizendo. Sim. Como é que se vê essa relação, né? Você falou um pouco da questão de ser otimista, mas as leis em si, você acha que é possível ainda trazer uma rigidez maior, né, na punição, ou de alguma forma? Olha, eu acho que o que mais falta hoje é aplicar a punição e aplicar todas as medidas previstas na lei. Por exemplo, a lei fala muito da parte educativa. A gente tem em alguns pontos no Brasil, em lugares muito isolados, algumas iniciativas de grupos reflexivos para homens. São homens que são flagrados, presos, condenados por agressão, por violência doméstica ou às vezes por violência sexual. E eles vão para aquele grupo reflexivo, que geralmente é comandado por voluntários, homens, que conversa com esses homens e pela primeira vez abordam essas questões da violência de gênero. Então é uma mistura ali de aula para respeitar, para conviver com respeito dentro dos relacionamentos com mulheres e meio terapia de grupo também um pouco, geralmente são psicólogos até que conduzem. E assim, são grupos que fazem um trabalho que parece que faz bastante diferença, porque o índice de reincidência desses grupos é baixíssimo. Então, homens que passam por isso não voltam a ser presos ou flagrados em situações de violência contra a mulher. É difícil falar que então o grupo funciona, porque são poucas iniciativas e não dá muito para mensurar, para ter uma amostragem, né? Mas já é algo
que anima você ver que dentro daqueles grupos que acontecem, e veja, são iniciativas muito pontuais, é uma ONG aqui, outra ONG ali, que faz um trabalho voluntário, faz um convênio com o Tribunal de Justiça, não tem nenhum incentivo para isso, não tem apoio, não tem um padrão, assim, já o que fazemos aqui é isso, tipo, a nossa aula, a nossa conversa vai por esse caminho, vai muito na intuição de um grupo, de outro, e mesmo assim fazem um bom trabalho. Então, veja, essa é uma questão que não depende de mudança da lei, depende de implementar e de ter programas realmente voltados para diminuir a violência doméstica. A lei em si, a Maria da Penha, que trata especificamente disso, é uma das melhores do mundo de proteção à mulher, nos países que tem, né, lei de proteção à mulher. Ela é uma lei bem avançada, mas falta essa implementação. A execução, né? A medida protetiva, falta fiscalização em cima da medida protetiva. Um homem que tem uma medida protetiva e que não pode se aproximar daquela mulher, quando ele se aproxima, aquilo em si já é um crime, aquilo já é motivo para ele ir para a cadeia. Independentemente da agressão, do que ele fez, se ele descumprir a medida protetiva, é para ir para a cadeia. E quase nunca vai. Eu vejo que, enfim, acontece dia, mas vejo também que acontece muito de ter denúncia, prova, ó, descumpriu a medida protetiva e esse homem continua solto. Então, acho que falta muito mais, ter mais rigor na implementação da lei do que de novas leis em si. Nos últimos anos, a gente teve alguns bons avanços de leis, além da Maria da Penha, a lei do feminicídio, lei da importunação sexual. Quando eu falei que achei que não resolve no início, não é por conta, é porque existem muitas leis. Leis o Brasil tem demais. Sim. A execução da lei, a implementação do que ela estabelece, que é o problemático. Mas durante a sua viagem pelo Brasil, ouvindo essas mulheres, certamente você teve longas conversas com elas. E o que você percebeu em relação à relação delas? Elas perceberam já no início da relação quem era esse personagem ou descobriram quando de repente no impacto? Vai descobrindo aos poucos. Geralmente chega aquele homem maravilhoso, como se fosse um príncipe encantado, e aí começam as primeiras agressões, geralmente começam na agressão verbal, aí depois vai um empurrão, e a coisa vai num crescendo. Né? Geralmente é assim que acontece. E é muito... eu observo muito que as mulheres, às vezes, vão desenvolvendo uma tolerância, digamos assim, para a violência, sabe? Elas mesmas vão naturalizando. Por exemplo, teve uma mulher que ela casou com um policial militar e, na primeira discussão, ela era muito jovem, ele deu um empurrão nela. Imediatamente, com um empurrão, ela foi no quartel e denunciou e pediu ajuda. E no quartel, não fizeram o que tinha que ter sido feito, disseram para ela, não vai para cá, se entende com ele, a gente vai conversar aqui com ele, vai ficar tudo bem. Aí volta ele no dia seguinte para casa levando flores, pede desculpas, e aquilo foi escalando conforme já falamos aqui que acontece, né? Vieram outras agressões. Depois de vários anos nessa ciranda de agressões e pedidos de desculpa, etc., quando ele dava um empurrão nela, ela já não estava achando nada demais. Então, ela que lá atrás identificou uma agressão grave naquele empurrão e foi procurar ajuda na polícia, depois de um tempo, sendo tão agredida... Naturalizou, achou que, inclusive, já não era nem nada demais. Isso é muito cruel, porque vai realmente, a pessoa acaba caindo numa prisão, achando que é aquilo e que ela é que tem que saber lidar com aquilo. Mas, talvez nesse caso, talvez não, mas também não é um pouco de uma falsa esperança de que isso vai mudar? Também, muito. Cada vez que vem esse pedido de desculpa, promessas de que vou entrar na terapia, vou me cuidar, ou isso não vai acontecer, você não merece, estou arrependidíssimo, sabe? Isso acontece demais, isso é o que mais segura as mulheres. São várias questões, né? É essa de achar que vai melhorar, de achar que ela tem o poder de fazer aquele homem mudar, de achar o que, de alguma forma, é muito cruel, né? Porque ela também se sente responsável por aquela agressão. Tem uma culpada, às vezes. Se sente culpada? Absurdo isso, né? Absurdo, é uma inversão total, E tem muita questão dos filhos também, que às vezes a mulher fica naquele relacionamento porque acha que está protegendo os filhos, quando na verdade é o contrário, né? Criança nenhuma fica bem num ambiente violento. Tem pesquisas que eu trago no livro mostrando que a maioria das agressões acontecem na frente dos filhos, sejam físicas ou verbais, psicológicas, morais. E mesmo quando não acontecem, quando os filhos não estão ali presencialmente vendo, há um ambiente na casa de violência e as crianças percebem isso. E quando essa mulher muitas vezes se separa, às vezes ela também, às vezes chega para muitas mulheres o ponto de limite é quando os filhos às vezes passam a ser agredidos também.
E aí acontece uma outra coisa também muito cruel, que essa mulher consegue sair daquele relacionamento violento, consegue medida protetiva, e o agressor, às vezes, usa os filhos para fazer mal a essa mulher, para atingir essa mulher. Então, agride os filhos, ou envenena a cabeça dos filhos, ou sai com os filhos e não devolve no dia que tem que entregar de volta. E tudo para torturar essa mulher. É muito difícil. Você falou de um tema muito interessante e até oportuno, que é a alienação parental, né? E que a gente fala muito pouco, né, sobre isso, é muito pouco divulgado. Sim. E você, talvez, colocando essas histórias a público, isso pode também ajudar essas pessoas a entender um pouco mais o que é esse tema que parece... Olha, Ricardo, a ideia da lei, você olhando, a lei parece que é uma boa ideia, né? Você impedir que alguém faça a cabeça da criança contra o outro, geralmente o ex-marido ou a ex-mulher. Só que na prática, o que está acontecendo? A lei de alienação parental está sendo muito usada por agressores para conseguir a guarda de crianças. Então, por exemplo, um casal se separa e uma mãe percebe sinais, às vezes, de abuso sexual até numa criança. E ela vai e denuncia. Aí esse pai, agressor, entra com uma queixa de alienação parental contra ela. Diz que não, isso é tudo invenção, isso é alienação parental. E muitas vezes esse homem consegue a guarda dessas crianças. Às vezes a mãe fica impedida de ter contato com a criança. Então, essa lei está sendo basicamente usada para isso. É uma distorção enorme. Já havia outros mecanismos na lei para impedir que esse tipo de coisa acontecesse, que alguém impedisse os filhos de estarem com o pai ou de estarem com a mãe. A lei de alienação parental, acho que realmente foi uma ideia que deu muito errado. Bom, o seu primeiro livro foi em 2020, em plena pandemia, não é? Sim. E agora, 2025, o seu segundo livro. As editoras cobram uma sazonalidade, né? A sua editora deve ter falado assim, Ana, qual o próximo livro? Pois é, olha, você tá pensando nisso? Na verdade, o primeiro livro eu lancei em 2020. Isso. Eu comecei a escrever em 2016. Era para ter lançado em 2018. Lancei em 2020. Aí o segundo, falando, agora esse segundo vai ser rápido, 2022, 2023 estourando, a gente está lançando. Estamos aí nós em 2025. Então já tem até uma ideia para o outro, mas que ainda estão amadurecendo, ainda está cedo para falar. Eu espero fazer com menos tempo, vamos acompanhar. E as pessoas, de certa forma, aquelas que são vítimas, aquelas que precisam de alguém para gritar por elas, Perfeito. Elas já te veem como alguém, como uma bandeira, assim, em defesa delas? Sim, Ricardo. Tem percebido. Mas muito, muito. O retorno que eu recebo de pessoas, e até às vezes pessoas conhecidas, sabe? Pessoas próximas a mim, que eu não fazia ideia que passavam por situações de violência, ou que tinham uma situação de violência no passado, que ainda precisam, né, falar sobre isso, têm me procurado. E pessoas que... em todos os lugares. Pelo Instagram, pessoas me mandam mensagem, nas ruas, quando eu encontro, às vezes me chamam num canto para falar, quando eu vou, às vezes, em eventos, como, enfim, aqui em Juiz de Fora, ou quando está com pessoas que leram o livro, sempre vem pessoas com história para contar. E eu acho que todo mundo, todas as mulheres têm história, sabia? Em menor ou maior grau, né? Claro que tem casos de extrema violência, mas todas nós passamos por episódios na vida em que a gente vê ali de perto a ameaça, o machismo, em que a gente sofre e tem que lidar com isso. E por isso que a gente tem que falar mais, sabe? Porque acho que as mulheres falam pouco ainda ficam com vergonha, ainda acham que elas é que são culpadas, que se elas tivessem agido de um modo diferente, a história teria sido outra, e isso vai fazendo com que elas acabem carregando uma culpa que não é delas. É muito importante poder falar sobre isso. E pedir ajuda também. Ana, a gente vem de uma geração do século passado. Sim. Do milênio passado. Literalmente. Do milênio passado, né? Então, assim, você percebe nessa nova geração um sinal de mudança de um viés paternalista, de uma sociedade paternalista, de uma sociedade conservadora. Você percebe que isso pode mudar também com essa nova geração? Você já tem percebido isso ou não? Olha, eu acho que a gente está melhorando. Porque também de piorar fica difícil, porque já vem de uma situação. Mas eu ainda vejo tanto. Quando eu vejo, por exemplo, esses casos de adolescentes que fazem montagem com nudes, com fotos de colegas da escola, usam computador para isso. Não querendo interromper, parou de ver no velho Jô, mas já estou interrompendo. A rede social. Como você identifica o papel das redes sociais nesse processo todo? A violência virtual está crescendo demais, em todos os tipos. Violência psicológica. Violência moral,
que é essa violência de difamar, de espalhar nudes, fakes, né? Essas montagens que eu vejo adolescentes fazendo, aí também já respondendo a sua pergunta, isso me dá uma certa desesperança quando eu vejo novas gerações perpetuando esses mesmos padrões machistas e de desrespeito às mulheres. Você tem violência patrimonial e você tem até nas redes sociais violência física. Alguns casos, a gente fala de violência física, mas não necessariamente precisa ter contato físico. Por exemplo, homens agressores que ficam chantageando adolescentes pela internet e obrigando a mutilação e outras coisas. Isso vira uma violência física. Então, tanto que já tem até casos, inclusive, de menores infratores, que meninos de classe média, com acesso à internet, computador, que fazem esse tipo de agressão, de violência, e que são internados já, porque a internação de menores é só para casos extremamente graves de violência real, né? A chamada violência real, que é mais a violência física. Esses são casos de violência virtual que já está sendo punida como se fosse uma violência real, porque, de fato, é uma violência que acaba sendo uma violência física, ainda que sem contato. E você já foi abordado algum projeto para transformar esses relatos em um audiovisual, por exemplo? Estamos em conversações, mas sem nada concreto. De streaming hoje, elas ficam de olho em bons livros assim, né? Porque tem uma demanda muito grande por essa leitura. Série, né? Tem muita coisa para contar. E né? Tem muita coisa para falar, sabe? As pessoas se identificam muito, assim. Tem muita coisa que as pessoas não sabem, muita coisa que eu não sabia, que eu descobri fazendo o livro, né? Por exemplo, quando a gente fala de violência sexual, a gente associa o crime de estupro, que é também. Só que você tem um leque de violências, por exemplo, impedir uma mulher de tomar a pílula anticoncepcional. Isso é uma violência. Sim, com certeza. Isso não, sabe, isso também não. E muitas mulheres acham que é assim mesmo, que isso não chega a ser uma violência. Ou quando o homem quebra coisa dentro de casa, não chega a ser uma violência. Falando de violência sexual, eu tenho um caso, até dessa psiquiatra que eu citei, olha quantas violências ela sofria. Ela contava que às vezes ela não queria ter relação sexual com o marido, e aí ele simplesmente saía acendendo luz dentro de casa, batendo porta para acordar as crianças e transformar a vida dela no inferno. E aí ela acabava cedendo por causa disso. Isso é uma violência. Não, isso é capitulado no código como estupro. Exatamente, é sob coação. A pessoa era casada e não teve estupro. A lei diz. Dentro do casamento. E as pessoas muitas vezes não sabem, acham que o homem tem direito sempre sobre o corpo daquela mulher, que a mulher tem a obrigação de ceder o tempo inteiro, e não percebem que isso também, algo que também existe crime de estupro dentro do casamento. Sim, com certeza. A mulher que chega de uma festa, né, ou de um evento e beber um pouco demais, ela não está em condições, né, de raciocinar, de ter um... Sim. E muitas vezes acontece alguma coisa ali sem que ela tenha noção do que está fazendo. Né? Isso é ainda pior, porque isso é estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é para menores de 14 anos de idade, então o sexo com crianças de 12 a 13 anos é sempre estupro, não interessa em que circunstância. E no caso de uma mulher que esteja porque bebeu ou porque usou qualquer substância ou um remédio que seja, ela não está em condições de dar o seu consentimento, de entender aquilo e de consentir, isso é estupro de vulnerável, é um estupro ainda mais grave que tem uma pena maior prevista em lei. Ana, a gente tinha combinado fazer meia hora do programa com você, porque a gente conhece a tua agenda, né? A professora Gilze Bara, nossa grande colega jornalista, trabalhou também com a gente em rádio. E fez faculdade comigo. Exatamente. Minha colega de faculdade. Exatamente. Ela já está ali nos olhando. Olha o relógio, sim, aquele relógio, que você tem uma agenda. Aliás, as universidades, só pegando esse gancho aqui, PC, as universidades têm um papel fundamental nesse debate, né? Total, e principalmente cursos que formam profissionais que vão atender vítimas de violência doméstica depois. Então, faculdade de medicina, de direito, que vão formar os futuros delegados, de psicologia, são profissionais que precisam ter esse olhar para a violência contra a mulher. E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a questão da pessoa ter acesso ao serviço. Porque quando uma mulher sofre uma situação dessa, ela precisa de um atendimento de uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, como é que uma pessoa que não tem condições vai buscar um psicólogo, busca um outro profissional ali, enfim, é uma rede que ela precisa e muitas vezes essa rede fura. Essa rede não tem uma sequência. Basta ver que Delegacia da Mulher, por exemplo, onde tem esse atendimento mais voltado para as questões da mulher, são um grande avanço, com policiais mulheres em sua maioria atendendo, elas funcionam de maneira muito precária pelo Brasil afora. Você tem nem 10%, acho que 8% dos municípios brasileiros têm uma delegacia da mulher, e muito concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na Sudeste, aqui na nossa região. Nordeste, por exemplo, você tem uns desertos de atendimento, enfim.
Por isso que eu acho que a gente tem muita coisa para implementar do que já tem, antes até de pensar em endurecer a lei. As delegacias das especializadas, né, no atendimento à mulher também foi um avanço muito grande. Né? Um grande avanço. Você não tinha, a mulher era atendida junto com o homem. Depois que separou, que segmentou essa parte, ainda há muita dificuldade. A gente aqui tem muitos relatos, né, da delegacia especializada, eles fazem um trabalho muito importante aqui. E muitas vezes, e aí entra a nossa área, que é da comunicação, muitas vezes é preciso também ter cuidado com aquilo que a gente divulga para não expor aquela vítima, que já está tão exposta assim, e no afã de querer divulgar, e hoje a rede social virou um palco para isso, não, virou um palco para isso. Tem jornalista igual técnico de futebol, em cada esquina. Todo mundo achando que sabe dar informação, né? E aí eu preciso dizer, Ricardo, esse não é jornalista, esse é comunicador, ele comunica. Mas o jornalismo faz contraditório, avalia a profundidade do que está falando, e a pessoa toma esse cuidado. Ela não só atrapalha a investigação, como expõe uma pessoa que já está numa situação de total vulnerabilidade. Né? Exatamente. Ana Paula Araújo, é um prazer tê-la aqui de volta. Volte mais vezes a Juiz de Fora, né? Adorei! Aqui, é pertinho. Eu estava te vendo agora há pouco no Bom Dia Brasil. Né? Vim rápido. Ainda fui almoçar com a minha mãe, ainda deu tempo. Ainda tem tempo, tá vendo? Almoçar com a minha mãe e com a minha avó. Olha, foi muito bom tê-la aqui de volta, viu? E sucesso no seu livro. E a gente espera que não demore tanto assim. 5 anos, não. Vamos acelerar isso. Nem eu aguento, gente. A gente sabe que são temas densos que você quer trabalhar. Mas a gente precisa mostrar esse Brasil real que muita gente não conhece. É verdade. Não é? É verdade. Acha que tudo é mil maravilhas, mas tem esse Brasil que a gente precisa demonstrar para as pessoas o que está acontecendo. E é pesado, mas a gente não pode se alienar, sabe? Porque a informação, o conhecimento é que ajudam a gente a mudar. Ainda mais quando se divulga com responsabilidade. Exato, é o que eu procuro fazer. Adorei, PC, Ricardo, meu ex-vizinho, aqui, todo mundo em casa. Tudo em casa. Muito obrigado, foi ótimo compartilhar a sua experiência, mostrar o outro lado da Ana Paula que pouca gente vê, né? A gente está acostumado a ver a Ana Paula só no jornalismo. Mas eu sei que ela é tricolor, que ela esteve na Copa do Mundo lá na Rússia. Rússia foi. Agora você vai cobrir Copa de novo? Ainda não estou sabendo. Tá bom, essa agora vai ser complicada, né? Que vai ser Estados Unidos, México, Canadá. Vamos ver como é que vai ser. Amanhã, inclusive, o programa vai ao ar hoje à noite. Hoje, 8 da noite, amanhã, inclusive, tem Fla-Flu, então se quiser ajudar a gente, fica à vontade. Vai tricolor, vamos ajudar coisa nenhuma. E só lembrando que você é o embaixador do Tupi também, né? A Ana Paula, quando o Tupi foi campeão brasileiro da Série D, a Ana Paula sabe disso. Verdade. A torcida do Tupi aqui fazia homenagens à Ana Paula, porque ela falava do Tupi de forma esfuziante. Temos que ressuscitar aquele segundo Tupi. Time, meu segundo time. Aquele Tupi. E é uma pena que hoje não é bom falar do Tupi. Porque... Isso a gente fala em outra ocasião. Deixa guardado na minha lembrança. Ana, obrigado, tá, querido? Obrigada, gente, adorei, obrigada. E obrigado aos nossos patrocinadores que estão sempre dando aquele suporte pra gente. Obrigado ao Sindicomércio, à CDL, à Câmara de Dirigentes Lojistas, ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares similares de Juiz de Fora e ao Sinteac, e claro, em especial a você, que sempre nos acompanha aqui no podcast Arreda Pra Cá toda semana. Muito obrigado e até a próxima. Até lá.